boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início aqui ao nosso debate da tributação, da reforma da tributação do consumo. Cadê o Tássio? O Tássio foi um dos que originaram esse talk show que ficou famoso lá em Trancoso, né, Tássio? Que acaba saindo de sangue na discussão. Bom, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos encerrar o dia de hoje com esse debate. É um debate que nós já fazemos há algum tempo, nos congressos anteriores da ABDF, desde que surgiu a reforma tributária. É um debate que é extremamente importante, porque dele surgem, como surgiram nos outros debates, ideias que são muito positivas e propositivas, no sentido de tentar diminuir os problemas que surgem, os questionamentos que surgem desse... Dani, é sua mãe. Já tem. As questões todas que surgem, então, eles são é um debate que é muito importante, é um debate que nós fazemos aqui muito seriamente, e que nós sempre envolvemos pessoas que são a alma do projeto do qual surgiu a reforma tributária. Sempre nós trazemos pessoas que representam que têm essa importância, e também, do outro lado, nós trazemos pessoas que são muito enfáticas, no sentido de tentar demonstrar que as coisas não estão indo tão bem quanto se imagina. Então, na verdade, o objetivo disso é o de promover a apresentação e o debate de ideias, no sentido de trazer algo que possa solucionar esses problemas, porque a reforma tributária já ocorreu, né? Estamos ainda em andamento em relação a algumas das suas partes, mas ela já teve um andamento muito grande. Nós aqui vamos ter, hoje, os debatedores escolhidos, dois fizeram parte da elaboração dessa reforma e, portanto, a tendência é que eles defendam a reforma, apesar de eu saber que existem posicionamentos por parte deles, no sentido de que, porque a reforma não se originou somente na mão deles. A reforma teve uma evolução no Congresso Nacional, e por esses equívocos cometidos no Congresso Nacional, eles não necessariamente vão defendê-los, né? Nós temos pessoas que estão muito veementemente contrárias. São favoráveis, são o Daniel Lória e a Melina, que participaram do evento muito ativamente. Os que são contrários, porque historicamente se manifestam de forma muito veemente contrárias a essas regras que estão sendo propostas, são meu querido Everardo Maciel e minha querida Mary Elbe. E tem duas pessoas in between, que são a Lina e o Tássio. Um já esteve muito fortemente favorável à reforma, mas meio que mudou de lado e, às vezes, fica defendendo a reforma. E a outra, que era totalmente favorável à reforma, passou para o outro lado e começou a atacar. Então, ficou no meio termo ali, né? Que é o Tássio e a Lina. Então, nós temos um grupo de debatedores bastante equilibrado. Eu construí todas as perguntas feitas de forma a que o respondente e o comentarista do que eu vou pôr, do tema que eu vou pôr, tenham ideias diferentes. Porque a ideia exatamente não é que fiquemos aqui pregando para convertidos, né? O que nós queremos é que haja um confronto de ideias, né? E as perguntas serão feitas de forma que todos os participantes tenham o mesmo número de intervenções. Isso se andar conforme o figurino. Se não andar, aí depois já conversei com eles, a gente controla a coisa da melhor forma possível. Bom, os currículos eu pedi que fossem muito breves, eram currículos gigantescos, mas como são pessoas que vocês conhecem muito bem, em razão do tempo, eu pedi que resumissem muito. Meu nome é Gustavo Brigagão, vocês me conhecem. Eu tenho aqui
em ordem alfabética, que não foi posto em ordem alfabética como eu solicitei, mas eu vou citar na ordem que está aqui. A Merielbe Queiroz, que é pós-doutora, doutora e mestre em Direito Tributário, presidente do Senapret. Estive lá recentemente num evento que o Senapret promoveu, lá em Pernambuco, espetacular, que é o Centro Nacional de Prevenção e Resolução de Conflitos Tributários. Temos aqui o Everardo Maciel. Quando eu pedi o currículo dele, ele respondeu, ele me deu uma resposta que eu vou colocar no meu currículo, porque ele disse, amigo de Gustavo Brigagão. Isso eu vou pôr lá no meu currículo. Ele é consultor tributário, todos conhecem Everardo Maciel. Quem não conhece Everardo Maciel não devia nem estar aí, né? É ex-secretário da Receita Federal, foi durante 8 anos e no momento da história do direito tributário que foi absolutamente disruptiva no que diz respeito às alterações que foram promovidas nessa época. Nós temos a Melina Rocha, que nos acompanhará. Ela vai aparecer aqui agora, né? A Melina Rocha, que vai nos acompanhar virtualmente. Já fizemos vários debates juntos. Ela sabe bem como funciona essa dinâmica. Vocês podem se sentar, por favor. Viu? A Melina é consultora para organismos internacionais, especialista em IVA, é assessora pelo BID da Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária do CERT, do Ministério da Fazenda. Tudo bem, Melina? A Lina Santin. A Lina Santin, ela é doutoranda em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, é mestre em Direito Tributário pela FGV, cursou LLM em Direito Tributário pelo INSPER e é coordenadora e pesquisadora do NEF, Núcleo de Estudos Fiscais da FGV de Direito de São Paulo. Temos também o Daniel Lória. Lória, todos devem se lembrar que foi extremamente ativo na reforma tributária, inclusive fez a apresentação dos dois PLPs, 68 e 108, e participou muito ativamente da elaboração desses projetos. Ele é sócio do Lória Advogados, é ex-diretor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda. E, por fim, mas não menos importante, aliás, muitíssimo importante, é o nosso querido amigo Tássio, que é advogado, é professor livre-docente da PUC de São Paulo e presidente do IAT, que é... Eu estou sentado aí no meio do... Eu estou sentado aí. Estou sentado aí. Pode vir para cá. Não, está faltando alguém aqui ainda. Ah, Melina, é verdade. Botaram uma cadeira a mais aí. Bom, então está composto o nosso grupo. Melina, você tem até cadeira para você aqui, viu? Tanta falta que você está fazendo aqui de estar perto de nós. Tá? Bom, o negócio é o seguinte, gente. Agora, iniciando. Eu falei no início desse congresso e repito, eu acho que a forma como essa reforma tributária está sendo feita é absolutamente equivocada. O que eu digo da reforma como um todo. Nós estamos fatiando essa reforma tributária. Por melhor que sejam as reformas do consumo, da renda e do patrimônio, esse método de se fazer primeiro a reforma do consumo, da renda e do patrimônio, em separado, eu acho um equívoco enorme, difere muito do que ocorreu em 1965, a Emenda Constitucional 18. Eu acho que isso pode fazer com que a tributação de determinados setores da economia, se nós juntarmos tudo, chegue a patamares muito alarmantes. Uma queixa que eu também sempre faço quando vou tratar desse tema é o fato de que o PLP, apesar de ter pessoas do gabarito do Daniel, da Melina e de tantos outros, os PLPs dos quais surgiram, esses PLPs surgiram de 19 grupos de trabalho, dos quais os contribuintes não participaram.
Isso, para mim, é um equívoco enorme, porque quem paga a conta não participou disso. Tivemos reuniões e tal. Essas reuniões não são suficientes. O que era importante é que tivéssemos assento nessa mesa e os setores pudessem discutir regra a regra. Porque os PLPs, o PLP 68, por exemplo, tem nítida influência dos estados e os regulamentos de ICMS ali, muitas regras que nós vemos ali parecem regulamentos. Enfim, mas nós tivemos coisas muito boas na reforma também, apesar de que a implementação ainda se mostra muito complexa. Eu me refiro à tributação do destino, por exemplo. A tributação do destino ela vai ao encontro do que o resto do mundo conhece. Mas a implementação disso é muito complicada, principalmente no Brasil, a gente vai ver isso durante os debates. A simplificação que houve em termos de obrigações acessórias. Nós tivemos um layout só. Isso sempre nos colocou em patamares de compliance no resto do mundo que eram vergonhosos para nós brasileiros. Existem empresas que têm que ter 60 pessoas no departamento de compliance, de cumprimento de obrigações acessórias, não é, Antônio Carlos? O Antônio Carlos trabalhou numa empresa que tinha aproximadamente 60 pessoas. Isso é absurdo. E acho que isso aí foi uma evolução muito grande. Tem um layout, tem um cadastro único. Apesar que eu conversava com o Everardo agora, vai mudar o CNPJ, né, Everardo? Enfim, teve um aumento, apesar de ter havido outros problemas, que a gente também vai abordar aqui, o conceito de não cumulatividade teve uma abrangência muito maior do que existia antes, né, Melina? Isso aí, graças aos nossos debates. Sim, isso foi uma evolução muito grande, porque faz-se referência à possibilidade de acreditamento na aquisição de bens do ativo. Isso é muito bom. E há os outros aspectos que foram trazidos como vantagens na reforma tributária, mas que há polêmicas em relação a isso. Por exemplo, a simplicidade, as demais regras de não cumulatividade, o split payment, famoso split payment, os bens de uso e consumo pessoal, que foram inseridos na Constituição, no Conselho de Não Cumulatividade, as exportações receberam um tratamento adequado, exportações de serviços, principalmente, a conceituação de exportação de serviços, a exportação de minérios e tal. A carga tributária em relação a determinados setores da economia, inclusive o nosso, que se recebeu um aumento de carga tributária enorme, e nós não tivemos um regime específico para o setor de serviços, a não ser para alguns. Alguns tiveram e mantiveram o mesmo nível, mesma carga, em razão dos regimes diferenciados específicos que nós tivemos previstos na Constituição. O cashback, que era uma ideia muito boa, mas a forma como ele foi implementado foi a correta. E tem o último, que esse desperta aqueles instintos que muitos de vocês já conhecem, né, Ricardo? Os instintos mais primitivos, que é essa questão do contencioso e da fiscalização. O nosso contencioso, o que vai acontecer com o nosso contencioso, eu não tenho a menor ideia, mas a gente vai chegar a uma conclusão aqui já já. E, já começando, tendo visto que a Meriel tomou a minha cadeira, eu vou ficar daqui mesmo. Eu vou perguntar, eu vou começar com o meu querido Daniel Lória. Nós tivemos, como eu falei há pouco, nós tivemos a simplicidade, né, como um dos motes da reforma tributária. Será que nós conseguimos isso, Daniel? Porque, afinal de contas, nós substituímos 5 tributos por outros 5. Né? PI, ICMS, ISS, PIS e COFINS, IBS, CBS, Imposto Seletivo, o IPI, que não foi embora, para salvar a Zona Franca de Manaus, e aquela contribuição sobre exportação que surgiu, lembra? No meio da votação na Câmara dos Deputados, surgiu um tributo novo. Que absurdo isso, né? Mas surgiu. E também a 214. 214 foi resultado desse trabalho dos 19 grupos de trabalho,
e acabou com quase 600 artigos. Na verdade, é muito mais, porque todos eles estão divididos em incisos e parágrafos. Se você pegar aquilo tudo e transformar em artigos, você vai ter milhares de artigos, né? Que substituíram, tudo bem, 27 legislações, 5.000 e poucas legislações de ISS, mas já eram todas muito parecidas. Mas, enfim, houve simplicidade efetiva, Daniel? Boa tarde, Gustavo. O Gustavo me convidou e falou assim, não se preocupe, que eu serei um moderador neutro. Eu fingi que eu acreditei, e está tudo certo, e segue o jogo, né? Igual a gente acreditou na reforma, né? Aí fica por sua conta, Mariana. Mas é um prazer estar aqui, parabéns para a BDF, é um prazer estar aqui como palestrante, estou patrocinando o congresso esse ano também. Olha, não, que maravilha. Não que nem meus amigos do Brigagão que ficam aparecendo na tela, não chega a ser um dia, quem sabe. Né? Mas a gente está aqui colaborando. E é um prazer para mim falar da reforma. De fato, tive a honra de compor a equipe do governo por 2 anos, em 2023 e 2024. Melina segue lá firme e forte como assessora também da equipe. É um trabalho hercúleo de aprovação da reforma em ambiente democrático. Eu diria que falta capacidade e maturidade política de avançar com mais coisas ao mesmo tempo, Gustavo. Então, tem gente que me fala, puxa, perdemos uma oportunidade de falar de reforma administrativa junto com a tributária. É verdade. Perdemos a oportunidade de falar de reforma do imposto de renda junto com a reforma do consumo. É verdade. Perdemos a oportunidade de unificar outros tributos para dentro do IVA. A gente está falando da CID agora há pouco. Também é verdade. A reforma ela precisa evoluir. Eu acho que, em algum momento, a gente vai ter uma segunda etapa da reforma. Né? Por mim, a gente incorporava a CID no IVA, incorporava ITBI no IVA, IOF crédito, IOF títulos, IOF câmbio, incorporava todo esse troço no IVA, vamos trabalhar juntos aí por uma segunda etapa da reforma. Dito isso, acho que essa primeira etapa da reforma tributária, focada no consumo, ela sim simplifica muito, a partir do momento em que ela racionaliza o sistema. Então, você deixa de ter tributos em bases fragmentadas, federal, estadual, municipal, você deixa de ter disputa entre estados, entre municípios, entre um estado com o município, entre o município e o estado, e assim por diante. Acúmulo de crédito tributário de ICMS num estado, pagando débito de ICMS em outro estado, esses absurdos todos vão embora. A apuração do IVA segue regras racionais, débito e crédito ao longo da cadeia, e tributos unificados. Então, da minha perspectiva, o novo desenho institucional do IVA é muito melhor do que o desenho antigo do PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, em que você tinha um empossamento de crédito gigantesco para o contribuinte. Vai ser muito mais fluido isso e muito melhor para a organização da atividade econômica. Vou começar assim. Tá bom, muito obrigado. Aliás, o Daniel cumpriu exatamente o que nós combinamos inicialmente, que é justamente para dar um dinamismo muito maior à conversa. A pessoa a quem eu dirigir a pergunta responde em 3 minutos, e a pessoa que faz o comentário sobre a pergunta o faz em 2 minutos, que estão sendo devidamente controlados aqui, viu, Maria? E o princípio da isonomia? Não, por isso você vai responder a sua pergunta também. Vamos lá, Marielbe. Você, o que você acha da resposta do Lória? Você acha que simplificou? Olha, quero dar parabéns à BDF mais uma vez, está tudo maravilhoso, mas vou correr aqui para pegar meu tempo. Está contando. Gustavo, sinto decepcioná-lo. Você botou que os dois eram a favor, eu também sou a favor da reforma. Até janeiro, Dória, cheguei, Gustavo. Até janeiro, eu era formadora de opinião, tributarista, tudinho, então eu dava a minha opinião mostrando as críticas. Só que agora é a advogada que está falando. E como advogada, eu adoro a reforma, porque vou ganhar muito dinheiro, como todos vocês. Tá? Tanto é verdade que Lória já deixou lá e passou para ser advogado também. Sinal que o negócio aqui vai ficar melhor. Negar. Desculpa, querido. Desculpa. A verdade é para ser dita. Desculpa. Tudo bem. Gente, não há que negar. Uma lei uniforme simplificou. Uma lei, um só tributo arrecadado por 2 entes diferentes. Agora, quem vai aplicar? Milhares de fiscais dos 5.600 municípios. Quem vai aplicar e interpretar? Todo mundo está pensando no contencioso, mas o contencioso nasce antes. Ele nasce quando o fiscal bater na porta. Aí o pessoal está dizendo, não vai ter contencioso. Eu disse, se não vai ter contencioso, para que estão querendo criar um órgão todo diferente? Então, sob o aspecto de uma única lei,
perfeito, simplificou. Mas, sob o aspecto, quem vai interpretar, que são todos os fiscais, todos os julgadores administrativos, Justiça Estadual, Justiça Federal, e vai bater tudo isso no STJ. Então, sob esse aspecto, não simplificou, né? E eu não aguento, tenho que dizer uma coisa. Essa reforma nasce sob a questão da credibilidade. Por que a credibilidade? Ela não tem... Gente, uma coisa foi a ideia que é linda, foi tudo que foi feito, e outra coisa é o mundo real, o chão de fábrica. Tá? O que é que você hoje vê nos jornais? A não cumulatividade plena, maravilhosa, já vai ser desobedecida na origem, quando IBS e CBS farão parte de quê? Da base de cálculo de ICMS, ISS e tudo mais. Ou seja, como é que eu vou ter não cumulatividade plena se eu começo com a tributação em cascata? Você falou em não cumulatividade plena, e aí eu já engato, inclusive, numa segunda pergunta, que foi algo que foi também muito disruptivo nesta reforma, que foi aquele condicionamento do crédito ao efetivo pagamento do imposto pelo elo anterior da cadeia. Não é? A professora Rita Della Fera esteve no Brasil, naquela época da discussão da PEC 45, e ela afirmou que, olha, não existe isso em lugar algum do mundo, inclusive já teria dito isso ao CECIF, mas depois, em conversa com a Melina me disse, não, existem 2 outros países, nos 174 existem 2 outros países que adotam, México e Índia, se não me falha a memória, né, Melina? Mas eu pergunto a você, Melina, o que você acha disso em si? Porque a não cumulatividade é um pilar dessa reforma tributária, é muito sério. Se você mexer no não cumulatividade, você mexeu na própria natureza do IVA. Você acha que é válida a aplicação dessa regra no direito tributário brasileiro? Tá no mudo, viu, Melina? Estão me ouvindo agora? Estamos, sim, estamos. Tá. Queria agradecer o convite, me desculpar de não estar aí. Assim que eu recebi o convite, eu comprei a minha passagem, estava com a passagem pronta, inclusive vou perder porque é uma passagem não reembolsável, mas as minhas circunstâncias profissionais mudaram e eu estou agora na França porque semana que vem vou assumir uma posição aqui na OCDE, então também já estou me despedindo do trabalho com a Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária e por isso não pude estar aí, infelizmente, porque estou arranjando apartamento, escola para filho, então me desculpo por não estar aí presencialmente. Respondendo brevemente, que eu já passei 1 minuto do meu tempo, só para a gente lembrar do histórico dessa regra, né? Em um momento da PEC 45, nós tínhamos essa regra do crédito vinculado ao pagamento como regra geral. E até, inclusive, por críticas de vocês, né, Gustavo, da BDF, da classe dos advogados, se inverteu essa regra, a regra que tem hoje como regra geral é a regra do crédito destacado na nota fiscal, e se colocou que o crédito vinculado a pagamento só vai ser efetivado caso a lei complementar atribua, né, seja instituído o split payment e a possibilidade do adquirente recolher o tributo por conta própria. Eu acho que com essa mitigação que houve no decorrer da tramitação, o resultado final é razoável, né? Porque você deixa de ter aquelas críticas que tinha antes do impacto no fluxo de caixa, da dependência do fornecedor recolher o tributo para você ter crédito, né? Então, com o que está na Lei Complementar 214 e com a implementação do split payment ou essa opção, eu acredito que ficou razoável, né? Tem-se a opção do adquirente recolher e já ter o crédito imediato. Então, acredito que aquelas críticas iniciais lá, elas foram muito mitigadas e o resultado, ao meu ver, é bem razoável, apesar de só a Índia e o México terem esse sistema, e lembrando que esses 2 países têm esse sistema do crédito vinculado a pagamento sem ter split payment e sem ter a opção do adquirente recolher por conta própria. Então, o Brasil ficou no meio do caminho e eu acho que a solução foi satisfatória. Melina, uma dúvida que eu sempre tive em relação a uma dessas 2 opções, né, de, olha, ou você tem o split payment ou você tem a possibilidade do adquirente recolher, que eu acho até que é adotada pelas regras do split payment. Você tem o split payment inteligente, o split payment simples e o manual. O manual, eu acho que é exatamente isso, né? O adquirente, ele recolhe
pelo próprio devedor. Não sei se eu estou cometendo alguma... Está certo, não é isso? Mas qual é a lógica que se seguiria disso? Porque o adquirente ele vai recolher o tributo para poder se creditar e utilizar esse crédito com o débito relativo à operação que ele tem. Isso quebra o fluxo de caixa numa inteligência, numa visão assim. Né? Eu pago o tributo do qual eu vou me creditar para poder usar esse crédito para abater do débito que eu tenho na minha venda. É isso mesmo? Quando você exerce essa opção de, como adquirente, né, de recolher o tributo por conta própria, você já tem essa aquisição já gera crédito automaticamente que você pode utilizar contra os seus débitos. Lembrando que é um pouco diferente a apuração, que a apuração vai ser operação por operação, não? Então, a cada débito você vai extinguir por alguma daquelas formas, né, de extinção do débito, que pode ser através dos créditos, pode ser através do split payment, pode ser através do próprio recolhimento pelo adquirente ou no período de apuração. Então, a gente tem que mudar um pouco o paradigma e ver essa questão do creditamento como operação por operação, real-time reporting, né, que se chama internacionalmente. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, Gustavo, mas o fato é que você vai ter lá para cada débito uma forma de extinção, e uma delas é o próprio adquirente realizar o pagamento do tributo. Tá bom. Deixa eu só dizer uma coisa. Na realidade, essa parte foi feita para arrecadação, tá? Ou seja, eles não estavam preocupados, desculpe, eles estavam preocupados em arrecadar logo. Daí, porque o adquirente, mesmo se o outro não pagou, ele vai pagar. A preocupação que eu tenho é exatamente no caso do advogado, por exemplo, né? Você emite a nota fiscal, você já tem que pagar o tributo. Só que seu cliente tem lá 60 dias, 90 dias para fazer o processamento. Você não recebe os honorários e já vai ter que pagar o imposto? É uma pergunta que eu quero colocar também. A gente vai enfrentar isso. A gente vai enfrentar isso. Até tem porque eu não queria sair dessa questão antes de entrar nessa outra das vendas que são parceladas. Eu queria fazer uma pergunta para o Everardo, em decorrência está relacionado com a não cumulatividade, mas que diz respeito aos bens de uso e consumo. Não é? Determina-se lá que os bens de uso e consumo não gerarão crédito para quem os adquira. No momento da aquisição de um bem que seja destinado ao uso e consumo pessoal, de pessoas relacionadas à empresa contribuinte, não será possível creditamento. Mas o que apareceu na 214? Apareceu na 214, no artigo 5º, uma incidência daqueles bens que sejam alienados pela empresa a pessoas relacionadas, sócios, diretores, enfim, empregados, uma incidência do imposto, se essa alienação for feita sem qualquer valor, uma doação, por exemplo, ou então por uma venda por um preço inferior ao de mercado. Nesse caso, a incidência do valor de mercado ou do valor total, caso tenha sido uma doação. Só que também, ou seja, o que eu acabei tendo neste caso foi um crédito estornado e uma determinação de incidência sobre a operação que eu faço com esse bem. Você não acha que isso fere a não cumulatividade, Everardo? Olha para mim, não. É qual? Não. Tem outro aqui, ó. Tem outro ali do outro lado. Né? O que era da Mary Elbe. Ela está com o meu. Bom, já percebo que havia uma espécie de conspiração para eu não falar. Eu vou tentar superar. Não, veja bem, um assunto tão simples como esse, tão objetivo como esse, já produziu um tipo de... suscitou dúvidas, as mais diversas sobre esse assunto. Quer dizer, imagine isso funcionando em efetivo funcionamento. Nenhum sistema público, como os sistemas tributários, eles só são reconhecíveis
com massa real. Quer dizer, num plano abstrato funciona assim, mas como é que vai funcionar exatamente quando entrar em massa real? Quer dizer, isso vai produzir, inevitavelmente, uma abertura de contencioso, não há a menor sombra de dúvida. Eu vou mostrar um aspecto que você não suscitou para acrescentar. Foi dito o seguinte, por exemplo, o aproveitamento de créditos relacionados com plano de saúde, vale alimentação e outros benefícios ao trabalhador de mesma natureza, estão condicionados à negociação coletiva com sindicatos. Não vou falar sobre o que isso impõe como um retrocesso à reforma modesta trabalhista que foi operada há tempo atrás. Mas imagine o grau de corrupção que isso não vai produzir. Nas relações com os sindicatos, olha, se o sindicato atestar, vale o crédito, senão não vale. Não, mas é uma negociação coletiva. Sim, não preciso dizer como essas coisas estão aparecendo na Previdência Social de todas as formas possíveis. Quer dizer, e imaginemos também, do outro lado, o seguinte, imagine uma pequena empresa, como é que ela vai entrar nisso? Somente grandes empresas. Então, já começou também, do outro lado, não só, vamos dizer assim, a fraturar a ideia da plena não cumulatividade, como, do outro lado, abrir um espaço para o contencioso e para a corrupção. Essa questão isso aí, o meu receio essa questão que você levantou do seguro de saúde e tudo mais, a questão é mais de que as empresas acabem deixando de pagar, né, seguro de saúde para os seus empregados. Isso é realmente muito sério. Agora nós entramos num outro aspecto que também gera muita polêmica, principalmente agora, está nos jornais, né? Diariamente nós temos uma notícia a respeito disso, que é o Comitê Gestor. O Comitê Gestor, ele surge aí como um quarto poder, com uma importância absoluta na federação. E você, Daniel, você vê o Comitê Gestor como uma peça-chave, como de fato é. Porque, na verdade, você tem esse compartilhamento de competências entre estados e municípios, e o Comitê Gestor ele é fundamental na administração desses tributos, né? Mas, no entanto, politicamente é muito complicado. Nós estamos vendo isso agora nos jornais, porque o Comitê Gestor, como vocês sabem, eles têm 27 representações estaduais. O Ricardo Almeida já está ali animado com essa pergunta. Tem 27 representações municipais, 14 das quais a eleição é feita por maioria, e os 13 por questões populacionais, ou seja, são os maiores, corrija se eu estiver errado, cara, são os maiores municípios. E, no entanto, houve uma briga aí, pelo que reportam os jornais, entre as associações, que é a FNP e a CNM, porque uma acredita que é a única titular da escolha desses municípios, e o que nós tivemos foi a instauração do Comitê Gestor, porque a gente está na beira agora, no ano de 26, a coisa começa a funcionar, então tem que ter o Comitê Gestor funcionando. Aí os estados tomaram a frente e aí depois teve ação judicial e tal. Como é que se soluciona isso, Lória? Eu diria que o Comitê Gestor, de fato, ele é as duas coisas, né, Brigagão? De um lado, ele é essencial para a reforma tributária. Sem Comitê Gestor, a gente não teria um IVA subnacional. Por quê? Porque ele arrecada de um lado, mantém isso numa conta vinculada daquele contribuinte, até que ocorra efetivamente o consumo e o destino, né, para então transferir para aquele ente final. Então, ele tem a interface única do contribuinte. Então, ele tem vários benefícios. Então, por um lado, ele é essencial para a reforma, e, por outro, tem todos esses desafios políticos que você está colocando. Eu sei que os colegas dos estados e municípios estão trabalhando duro aí para conseguir sair do outro lado. O próprio senador Eduardo Braga tem participado dessa mediação entre as entidades municipalistas. Eu só posso torcer para dar certo, né? Eu não sou municipalista, não estou diretamente envolvido, então eu só posso torcer para dar certo. Foi instalado formalmente o Comitê Gestor.
na sede do Concefaz. Achei curioso a justificativa. Foi para abrir o CNPJ e abrir uma conta bancária, né? Então, achei bastante assim paroquial, é o motivo da instalação formal. Já vi o pré-comitê gestor com a participação de estados e municípios, das duas entidades, até 2, 3 semanas atrás, um pouco mais, talvez. Então, houve, sim, muita participação da CNM e da FNP, de ambas. A FNP continua lá. CNM participou de todo o processo da PEC também e do PLP 68. Então, não é que não houve participação, né? Houve, e agora está um período mais desafiador politicamente. E só para reiterar a importância do comitê gestor na reforma, ele atua como única interface do contribuinte, então ele vai coordenar essa fiscalização. Você não vai ter 5.000 fiscais na sua empresa ao mesmo tempo, 27, quer que seja. O comitê gestor tem que fazer essa coordenação da fiscalização. O auto de infração do IBS, eventual auto de infração, tem que ser um auto do IBS. Claro, tem uma parcela de alíquota municipal, uma parcela de alíquota estadual, mas é um auto único, é um tributo único. Esse elemento que eu comentei, que ele mantém os recursos, ele faz a gestão dos recursos do contribuinte, enquanto não ocorre o consumo. Como é mecânica de débito e crédito, esse crédito financeiro que você comentou, Brigagão, ele é o lastro do crédito do contribuinte. O débito do seu fornecedor está pago, você tem segurança de que seu crédito é bom. Ninguém pode glosar esse crédito. Não pode. Por quê? Porque o débito está pago, tem um lastro. Então, ele é, sim, Marielbe, não só uma finalidade arrecadatória, mas do próprio funcionamento desse sistema do IVA. E o comitê gestor ele vai atuar como se fosse um banco que vai fazer a gestão desse recurso para o contribuinte, não deixar isso entrar no orçamento de nenhum ente público antes da hora, né? E, com isso, viabilizar a devolução rápida no caso de acúmulo, que é uma promessa da reforma que eles têm que executar na prática, possibilitar o crédito integral nas compras e mais tantas outras funções. Eu vou tentar me ater meu tempo aqui. Gustavo, eu sei que Olha, você está falando demais. Eu sei que eu estou falando demais, mas eu preciso dizer só uma nota interessante. O poder do comitê gestor está no próprio CNPJ. Porque, se vocês olharem o cartão do CNPJ, ele tem assim, porte demais. Ou seja, está escrito lá, porte demais. Então, significa que ele vai mandar muito mesmo, até no CNPJ. O e-mail, está aqui, eu abri o CNPJ. O e-mail, o Ricardo Almeida mandou lá no grupo, né? O e-mail do Concefaz. Está aqui, pô. O e-mail é o seguinte, verá, tu já sabe de qual, diz aí, bichinho. O do presidente do comitê gestor é Concefaz. Então, não pode ter dúvida. Ricardo Almeida, o que você acha disso, hein? Bom, eu quero que o Tássio fale a respeito do comitê gestor. O Ricardo, ou Gustavo, é comitê ou IT? Que é só a metade? O órgão não existe, porque sem município ele não existe mesmo. Ou seja, o comitê, que a Constituição diz que são estados e municípios, e só vai ter estado até agora. Mas vamos aqui torcer como Lória para que as coisas andem certo. A Mary sentou na minha cadeira e não para de falar mais. Deixa eu dar a minha contribuição, então. Boa tarde a todos. É uma alegria, o melhor congresso da ABDF que eu já vi, disparado, e os anteriores foram excepcionalmente bons. Tá? Vocês elevaram muito o sarrafo dessa vez, então, de parabéns, já falei isso mais de uma vez para todos. E participar dessa mesa é especialmente bacana, e eu gostei muito da qualificação que me deram. Tássio, às vezes é contra, às vezes é a favor. Eu queria dizer que não sou a favor nem contra, muito pelo contrário. A reforma é um dado, ela existe, e eu preciso entender como ela vai funcionar a partir do que eu tenho de vivência do passado, e a melhor maneira de prever o futuro é construindo esse futuro. E é isso que eu tento fazer no meu dia a dia profissional. Alguns pontos são muito interessantes. Antes de chegar no comitê gestor, meu relógio está rolando aqui, não deu um minuto ainda, para dizer o seguinte, o comitê gestor, em si, é uma experiência que a gente tem bem-sucedida, com muito menos poder que é o comitê do Simples. Nós já tivemos também um comitê do Refis. Eu tendo a achar, a partir da experiência pregressa, que será tanto mais eficiente quanto menos poder ele tiver. Mas tem pontos muito importantes dessa reforma que precisam ser observados. Em primeiro lugar, não importa tanto se é simplicidade ou complexidade. Disse que ia ser simples e virou complexo. É óbvio que vai ser complexo. O Brasil é um país complexo. E complexidade não é ruim. E complexidade não é geradora de contencioso. Quem faz isso nunca fez uma petição inicial na vida. Contencioso surge pela existência de duas certezas contrapostas. Precisa um terceiro mediano, que é o Poder Judiciário.
Se há dúvida, ninguém litiga por dúvida. Então, complexidade não gera contencioso. O que gera contencioso é certezas contrapostas rentáveis. E no dia que litigar for mais caro do que o que se paga de tributo, que é o que normalmente acontece com os tributos de baixa alíquota, não vai fazer sentido litigar. Então, quer diminuir o contencioso, aumenta o custo do contencioso, que é o que acontece nos Estados Unidos. O custo do contencioso lá é caro, por isso que as pessoas não litigam. É isso que a gente quer no Brasil, não é o que a gente quer no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto muito importante. Mas tem um ponto que, independente da qualidade da reforma, algumas das pessoas brilhantes, o Lória, alguns brilhantes que eu já conhecia, Eurica Melina, outros brilhantes que eu aprendi a conhecer vendo como trabalha, o Lória e o Bernardo Api e o Rony Peterson. Essa galera sacou uma coisa que a minha comunidade não sacou. Em primeiro lugar, se você diz que não é sua competência fazer reforma que sacou de político, as pessoas acreditam. Teve uma galera que falou, é minha competência fazer. Fizeram. Segunda coisa, a sociedade acontece em meio a plataformas digitais. Esse é o mundo que a gente vive. Não vai ser uma pessoa fazendo sozinha. Vai ser convencendo grandes parcelas da sociedade a partir de ideias que são acessíveis a grandes parcelas da sociedade. É simples, é complexo, é bom, é ruim, e o pessoal foi genial em fazer isso. Um ponto que é importante é a metodologia que eu utilizaria, não, mas eu sou livre docente. O meu voto é eu passei a vida inteira estudando direito tributário. O que eu penso, pouco importa. O que eu posso fazer é entender o que esse pessoal fez, que é convencer a sociedade de que aquilo que você está fazendo é relevante e vai melhorar, para fazer ajustes ao longo do tempo. E essa é a característica também do momento que a gente vive. Tem coisas que vão mudar, óbvio. Tem coisas que a Receita está pedindo, pelo amor de Deus, muda, porque isso aí vai dar errado. Vincular crédito a pagamento é uma delas, mas isso é outro tema. O comitê gestor será tanto mais eficiente quanto menos poder ele tiver. Em princípio, ele foi gerido como um grande monstro, entendeu? Cheio de poder. Eu acho que isso tende a diminuir para que ele produza efeito. Deixar ele ultrapoderoso, ultragerador de coisa, vai ser ultragerador para a nossa felicidade e desespero e ineficiência do sistema. Lina. Boa tarde a todos e todas. Um prazer estar aqui nessa mesa, ao lado dos meus queridos amigos. E parabéns à BDF por mais uma organização impecável, de um evento imperdível. A gente, além de tudo, né, Gustavo, a gente ainda tem o mar. Então, é realmente assim algo implacável esse evento. Bom, eu queria fazer algumas observações com relação à questão da simplicidade, inicialmente, que foi colocada com relação à fiscalização de tantos entes. Eu preciso lembrar que, na realidade, o que a gente fez aqui foi unificar a base, mantendo as competências, porque somos um país federativo com competências municipais e estaduais. Então, não tinha como enfrentar, né, isso sem essa manutenção, senão a gente correria o risco, inclusive, de ferir o Pacto Federativo. Daí também que vem a ideia da autonomia das alíquotas dos entes. É uma preocupação que sempre se teve, até porque sabemos que, historicamente, a discussão a respeito da adoção de um IVA, né, de um tributo unificado aqui no Brasil, não evoluiu por conta do Pacto Federativo. Então, a gente tinha que enfrentar isso da forma mais correta e responsável possível, né? Um outro aspecto com relação ao crédito vinculado ao pagamento, do split payment, essa é uma realidade que a gente teve durante anos, né, e muito se discutia nas glosas de ICMS, quando o fornecedor era inidôneo, quando a gente tinha aí um problema, né, nas operações também interestaduais com crédito na origem, benefícios fiscais não convalidados pelo ICMS, pelo CONFAS, e aí a gente tinha um ônus muito grande para o contribuinte adquirente. E a gente, durante anos e anos, discutiu isso nas mesas do NEF, né, com muito afinco, o lado fiscal defendendo essa vinculação e nós, advogados, representantes dos contribuintes, dizendo, olha, isso não é função dos contribuintes, isso tem que, enfim, é da fiscalização. E aí surge o split payment. O split payment é uma forma de vincular crédito ao pagamento sem onerar o contribuinte, garantindo essa efetiva não cumulatividade com devolução de crédito com mais segurança. E o último ponto, para ficar aqui no meu tempo, que é o comitê gestor, ele nasce inicialmente como um órgão operacional.
né? A ideia inicial era, de fato, algo muito semelhante àquilo que a gente tem no Simples Nacional, né? Arrecadar e redistribuir. E uma função extremamente importante que ele tem é manter as receitas, o 80%, né, das receitas dos entes atuais. Então, ele tem que fazer um balanço muito grande nessa redistribuição de receitas. E só um órgão unificado seria capaz de fazer isso para facilitar também a relação com os contribuintes. Bom, o Gustavo está fazendo que não, mas vai ver como é lá no... para você. Ela queria falar de novo, aí não dá. Não, porque quando não tem... Não, peraí. Quando não tem o comitê gestor, e a gente vê isso nos Estados Unidos, com esse sales tax e essas incidências, sem um órgão, né, unificador, é um problema, é super complexo para o contribuinte. Então, isso vai fazer com que a gente tenha uma inscrição única, uma centralização, mas os poderes, de fato, foram aumentados. Eu já vou aqui perguntando para a Melina. Melina, o que você achou disso que a Lina falou agora? Porque isso é uma dúvida que eu efetivamente tenho. A ideia inicial era simplificação, era a substituição de 5 tributos por 1. Aliás, se vocês forem ver, eu tenho artigos, vários escritos, antes desse negócio todo surgir, dizendo exatamente isso. Era IVA federal. Tanto é que eu conheci a Lina, né, numa palestra no CECIF, lá, né, defendendo exatamente isso. Mas eu acho que uma legislação única de um tributo só, ela é fundamental para trazer simplicidade. Fundamental. Mas, se nós tivermos múltiplas interpretações dessa mesma norma, nós acabamos neutralizando essa unicidade. Essa simplicidade que viria dessa unicidade, ela deixa de existir, porque o que aconteceu? Nós temos vários possíveis intérpretes. Eu vi ali o Lória falando a respeito de não haverá vários autos de infração. Eu fui aqui me socorrer das normas. O artigo 156b da Constituição permite compartilhamento de informações entre o Comitê Gestor e a RFB no que diz respeito ao que ocorra em relação ao IBS e à CBS. Mas, quando a gente anda um pouco mais para frente, nós vemos que essa integração em relação ao Comitê Gestor e à RFB é exceção e não regra, porque elas só se aplicam em pequeno valor. E as de grande valor, como é que ficam? E quando a gente vai ainda para o IBS, deixa eu ver que está confuso aqui. Quando a gente vai para em relação a possibilidade do comitê gestor dela implementar soluções integradas para administração e cobrança dos tributos previstos nos dois, ele fala em poderá. Ele não fala que deverá, não é uma regra impositiva. Da mesma forma, em relação à integração do contencioso. Então, o que nós passamos a ter? Um contencioso que, na forma como está sendo proposta no 108, eu acredito que todos aqui estejamos muito preocupados com o que está sendo proposto pelo 108, nós temos 27 conselhos julgadores da questão do IBS, e depois uma harmonização que vai se dar no âmbito do comitê gestor. E depois, enquanto isso, a contribuição social sobre o lucro, ela continua sendo julgada pelo CARF, e aí tem uma outra decisão que pode não ser compatível com essa que o comitê gestor seguiu. E aí nós vamos ter ainda o comitê de harmonização, que não é um órgão paritário, e que vai fazer essa harmonização, e ela terá efeito, ela vinculará as decisões dos... Isso aí, a meu ver, é o oposto do que a Lina estava falando. É Lina e Melina, Lina e Melina. Então, Melina, o que você acha disso tudo? A gente vai ter, efetivamente, essa unicidade de interpretação e de entendimento sobre as regras que regulam essa tributação? Não, você está no mudo, viu? Estão me ouvindo agora? Estou.
Tem que ressaltar a questão da simplificação da legislação, das regras, né? Então, a gente passa de um sistema em que a gente tem 27 legislações diferentes e tantos legislações municipais quanto os municípios têm um ISS, né? Apesar de nós termos normas gerais pela 8796, pela 116, mas fato é que nós temos legislações diferentes e, mais do que isso, nós temos uma miríade de benefícios fiscais, de isenções para tudo que é lado e de alíquotas diferenciadas que cada estado escolhe o seu, cada município escolhe a sua, né? Então, assim, só da gente trocar tudo isso por uma única legislação e um regulamento único, né? E aí eu acho que nessa etapa a gente está justamente agora conversando com a Receita Federal, estados, municípios, para chegar a um regulamento único. Há 2 semanas atrás, a Receita promoveu um diálogo, né, para nós ouvirmos, né, as principais preocupações do setor produtivo, dos setores, e lá estavam presentes todos os representantes, né, para falar da norma geral, tinha um representante da Receita Federal, dos estados, municípios, então todos trabalhando junto para que saia um regulamento único com o maior diálogo possível com o setor produtivo e com os contribuintes. Dito isso, a gente tem, a partir daí, uma interpretação que vai ser baseada, obviamente, no IVA dual. Nós temos um IVA dual e essa foi a escolha da nossa Constituição, né? Então, a gente ainda vai ter aplicação dessa regra e desse regulamento, né? Da lei complementar do regulamento por 2, digamos, corpos, né, de administração tributária, a Receita Federal e o Comitê Gestor, que vai organizar, de certa forma, a fiscalização, o contencioso, etc. Então, mas eu acredito que se a gente tem que, olhando para o ponto de vista normativo, não tem como haver 30 interpretações diferentes, porque, né, pelo menos 2 a gente pode até ter diferenciadas. Eu concordo com você que o 108 talvez possa haver um enxugamento dessa questão do contencioso, né? Vamos ver o que o Eduardo Braga, o senador Eduardo Braga vai colocar no relatório, se vai mudar ou não o que foi proposto, mas eu acredito que, assim, há mecanismos, primeiro, do ponto de partida, né, da legislação de ser unificada à medida do possível, e há comitês de harmonização, etc., em que o comitê gestor e a Receita vão, na medida do possível, harmonizar essa interpretação. Mas, comparando com o que a gente tem hoje, é um ganho exponencial, é isso que a gente tem que ver, né, comparar com o que a gente tem hoje. Então, Não, é isso desculpa, que eu queria Helena, ressaltar. Eu não acho que seja essa a comparação, porque o que a gente gostaria de ter com a reforma tributária é justamente de sair desse caos e não de sair de um caos absoluto para entrar no meio caos. A promessa foi de que, olha, em primeiro lugar, nós teríamos o IVA, um único IVA, depois nós tivemos o IVA dual, mas que seria um tributo gêmeo. Os 2 tributos seriam gêmeos. E não é simples assim. Sim, nós teremos 27 decisões, poderemos ter 27 decisões diferentes. Brigadão, posso comentar? Pode, claro. Você vai gostar. Então pode. 20 minutos para o Lória, vamos lá. Não, primeiro um esclarecimento. Quando eu comentei de um auto de infração único, é um auto de infração único do IBS. Tá? Você vai ter um outro auto para a CBS. Isso é fato. Você vai ter 2 autos de infração, né? Esse esclarecimento. Eu acho que a reforma foi bem nos impostos gêmeos até o momento da interpretação pelas administrações tributárias. Esse comitê de harmonização, ele tem composição da Receita Federal e do Comitê Gestor para ter uma interpretação única. Então, até aí, eu acho que a reforma foi bem. E existe o fórum também dos procuradores que dá suas contribuições, que também tem procuradores federais, estaduais e municipais. Então, até aí, estamos bem. Quando que eu acho que a gente começa a nos complicar? Nos autos de infração duplos, que podem ter fundamentações distintas, e no contencioso administrativo duplo. E aí eu sou bastante enfático sobre isso, que eu achei que é ruim para todo mundo esse contencioso administrativo duplo. Por isso que eu falei brincando que você ia gostar, né? Porque você tem 4 instâncias até você chegar na uniformização, com tempos diferentes, com estruturas administrativas super pesadas, a Suzy traz os dados, para você chegar lá na frente, a harmonização se dá de volta pelo Comitê de Harmonização composto unicamente de fiscais. E não é que não tem composição paritária, eu acho que é mais grave do que isso, né? O Comitê de Harmonização de Fiscais não é órgão julgador. É como se você tivesse a COSIT da Receita julgando o auto de infração, uniformizando a jurisprudência da Câmara Superior do CARF. Não tem pé nem cabeça. Eu já falei isso, fui vocal enquanto eu estava no governo e continuo sendo vocal nesse aspecto. Tá? E
IVA único era impossível. A gente não teria um IVA único. O IVA dual foi a solução para solucionar o problema federativo. Só um breve adendo. 2 altos como? Gostou? Gostou? Não, mas peraí, ainda 2 autos como? Se todo fiscal, lá pelos 150, 150, lá pode lavrar auto de infração. Ou seja, uma empresa de São Paulo que venda para todos os municípios... Deixa eu passar o meu entendimento, Laura, só para ver se eu estou correto, porque a legislação é confusa. A minha interpretação é de que todos os fiscais podem participar, dos estados e municípios podem participar da fiscalização. O que você cria ali é uma integração mediante a escolha de um titular da fiscalização e um co-titular, que eu acredito que possa haver mais co-titulares. Porque essa eleição, não sei que ponto vai ser feita, mas, quando feita a fiscalização, o lançamento e tudo mais é feito por cada unidade, pela sua parcela, porque a tributação é no destino. Então, você pode ter que enfrentar, porque a tributação do destino complica muito essa questão, principalmente no contencioso. O contencioso, eu vou propor uma ação declaratória, eu vou propor contra quantos municípios? É litisconsórcio passivo? Não, o contencioso judicial requer uma PEC. Né? Eu acho que o contencioso judicial é outra discussão. A questão da auto-infração... Tudo bem, vamos ficar aqui nesse aqui mesmo. O auto de infração, a minha leitura é que não haverá tantos autos quanto os destinos. Porque o que a lei diz, eu vou querer ouvir o Everardo a respeito disso agora, o que a lei diz, a Constituição e a 214, é que o Comitê Gestor faz é escrever dívida ativa. Eu até queria entender também melhor como é que isso vai ocorrer. Como é que ele vai escrever dívida ativa em que estado? Não é? Em que estado, né? Porque vai escrever... porque eu não entendo bem como é que isso vai fazer. Agora, as fiscalizações, elas vão se integrar, vai ter aquela titularidade e co-titularidade, mas cada um lavra o seu auto, na sua parcela. E aí eu vou ter milhões de autos. Para nós, isso é uma festa, né? Para nós é uma festa. Ou não, né? Não, para nós, que eu digo, advogados. Mas eu acho que o uma multiplicidade. Eu acho que esse ponto da multiplicidade de autos de infração é um ponto que merece um debate mais profundo com os colegas do Comitê Gestor. Eu não interpreto assim. Eu interpreto que haverá um auto único do IBS, mas podemos conversar com eles para entender, haverá uma coordenação disso dentro do Comitê Gestor. E o que eu estava comentando é que eu não acho bom nem para a gente o contencioso duplo, porque... Honorário. Não, acho que nem para a gente. Isso me faz lembrar uma repórter da Folha que me ligou e me disse, eu até comentei isso hoje à tarde aqui. Vem cá, vocês tributaristas estão tão contrários à reforma, por quê? Porque vai trazer tanta facilidade e não complexidade, né? Simplicidade, que vocês vão ficar sem trabalho? Eu falei, minha filha, eu estou aqui com o chapéu de cidadão. Quando essa história acabar, eu vou botar meu chapéu de advogado sobre de cidadão e tentar salvar meus clientes. Porque isso aí é uma complexidade muito grande no que diz respeito à própria discussão do lançamento, né? O que você acha, Everardo? O que você acha disso? Vou fazer uma intervenção que vai escapar um pouco à sua pergunta. Eu escuto essas discussões, fica evidente absoluta improvisação, absoluta falta de planejamento do que vai acontecer na frente. Nós somos surpreendidos com um fato novo, com uma discussão nova, com uma polêmica nova a cada minuto, mas tem algo que, curiosamente, ninguém percebe, ou então eu estou num outro planeta e não me dei conta. Ninguém está sabendo que o Brasil tem uma crise fiscal alta, não? Ninguém está sabendo que a Lei de Diretriz Orçamentária deste ano já prevê a inviabilidade do pagamento das despesas não obrigatórias para 2027. 2027. Há 2 anos. Pois bem, e alguém não percebeu que em tudo isso, que foi utilizado, entendo eu, para cooptar os estados, foram criados vários fundos que, para financiar esta reforma, alguém já fez a conta quanto custam esses fundos? Eu respondo, estudos que eu posso dar credibilidade a ele, porque eu os vi, mostram que, nesse prazo de 20 anos, o financiamento desses fundos, a preços de hoje, custarão 1,56 trilhões de reais. Como a única fonte de financiamento é o imposto de renda,
não terá outro, e o imposto de renda, grosso modo, é partilhado à metade com os estados e municípios. Nós estamos falando de uma carga que incidirá sobre os contribuintes de 2 trilhões e 100 bilhões de reais. Nós estamos discutindo como é que eu consigo 8 bilhões. Eu não estou falando de 8 bilhões, não, estou falando de 2 trilhões e 100 bilhões de reais. Para este ano, estava programada uma transferência no valor de 8 bilhões de reais. Eu cuidei de olhar se isso estava no orçamento, não está no orçamento. Uau! E onde é que está? Então, está qualificado como despesa financeira, despesa não primária. Mas o que é isso? Não, ela só se converte, uma teoria nova, e nossa contabilidade criativa é inesgotável. Então, se converterá em despesa primária quando for liberado. Nós estamos em agosto, final de agosto, nada foi liberado, então começou o calote? Vai se juntar com os precatórios? Vai se juntar, portanto, com uma montanha de despesa que está sendo criada dia a dia? Como é que fica isso? Como é que será tratado isso? Eu não estou falando, e gastaria uma exposição para falar, sobre os critérios de partilha de cada um desses fundos. Eu vou citar apenas um deles, para não entrar em maiores detalhes. Um desses fundos, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, 70% de sua composição está com base no Fundo de Participação dos Estados. Eu conheço bem o assunto. O que está como regra hoje tem um processo de transição, e já entendido como inconstitucional, que termina no ano 2280. Entenderam bem? 2280. Eu não consigo entender o que é. É terra? Quando chegar lá, a gente entende. Pois bem. Como? Pois bem. Então, isso é tratado com naturalidade. Foi dado um prazo pela ministra Carmen Lúcia para que o Congresso delibere sobre isso, Fundo de Participação dos Estados, e, por consequência, Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, até dezembro deste ano. Alguém está falando nisso? Ninguém está tratando disso? Então, é o seguinte, eu acho que é bom aterrissar, chegar para o mundo real. Esse é o mundo real que está por aí, sabe? E que ninguém está tomando conhecimento como se vivêssemos no melhor dos mundos possíveis, quer dizer, a fantasia panglossiana. Obrigado, Everardo. Só uma pequena observação, e concordo com as colocações aqui do professor Everardo. A gente só precisa lembrar também que esse 1,3 tri, né, que é muito dinheiro, ele já é algo que hoje a gente tem de renúncia fiscal com benefício. E a gente vai acabar com essa renúncia. Então, eu tenho essa contrapartida, embora o bolso seja diferente. Não, vejamos o seguinte. Primeiramente, isso é uma parcela dessa parcela, onde você está colocando que é da renúncia fiscal dita do ICMS. Essa é uma parcela ínfima no meio desse conjunto, junto com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, junto com as diferenças que existirão entre IPI e IS, e todas essas outras, e o Fundo da Amazônia e todos os outros. Como é que vai calcular o que é renúncia fiscal de ICMS? Não há chance nenhuma de chegar-se a um acordo, a algo que vai ser definido. A Receita Federal vai dizer o que é a renúncia fiscal no Estado. Isso, a possibilidade de chegar a um acordo disso é impossível. Posso dizer, mas o ponto só que eu queria colocar aqui, né, como contraponto, é que, embora a gente vá ter essa despesa com os fundos, e que realmente é muito dinheiro e que a gente não tem previsão orçamentária, né, diante dessa crise fiscal que vivemos, por isso concordo com todas as suas colocações, professor, mas eu faço contraponto de que a gente tem hoje também um rombo arrecadatório e que isso vai deixar de existir. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, ele está atrelado a isso. Eu vou acabar com benefícios fiscais na origem e vou trabalhar o desenvolvimento regional através da ingestão de dinheiro público. O problema é ter esse dinheiro, mas, né, essa é a lógica. De um lado, eu deixo de renunciar. Eu vou usar a minha e do experiência outro... para dizer isso é absolutamente vantajoso. Menor chance disso acontecer. Veja, a Índia já não está suportando, e queria aproveitar para perguntar a Melina, que está lá por dentro do cenário internacional. Mary, quem faz pergunta aqui sou eu. Mas eu sentei na sua cadeira e incorporei. Veja, a Índia não
eu vi a notícia que ainda já não pôde assumir os fundos, né, que está sendo muito utilizada como referência, ainda não pôde assumir os fundos, já não tem mais recurso para suprir esses fundos. Isso é verdade ou é notícia fake que rolou por aí, Melina? Acho que é notícia antiga. Teve um período de transição em que realmente o governo federal pagou alguns fundos e daí chegou no final do período, mas acho que já foi uma notícia dos 2 anos atrás, que os estados queriam estender essa transição, essa compensação, e aí deu algum certo conflito, mas acho que isso já foi superado e eu acho que essa notícia, eu acho que é um pouco antiga, que foi quando estava se extinguindo o prazo para pagar esses fundos. Melina, E ano passado. deixa eu te perguntar uma coisa, em relação ao split payment. Nós sempre adotamos, em relação ao IVA, um fundamento que, aliás, eu mesmo utilizei antes. Eu sempre dizia, não, precisamos fazer com que o investidor estrangeiro converse a mesma língua que nós, então não tem sentido, o investidor estrangeiro não conhece IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS, ele conhece IVA, então tem que ser IVA. E esse foi o mote da reforma tributária, sempre tentando trazer de fora a experiência e implementá-la aqui. Sempre demos muito valor a isso. Depois, com a questão federativa aqui, virou IVA dual, e você foi um dos principais instrumentos de iluminação das nossas regras, né? Você trouxe todo o seu conhecimento, é uma das maiores conhecedoras de IVA dual, e no Canadá e na Índia, né? Aí já diminuímos o nosso volume de exemplos, de parâmetros externos, para 2 só. Agora, quando nós vamos para o split payment, o que nós vemos? Ele foi instituído em 13 países. Desses 13 países, 6 estão na Europa. Desses 6 que estão na Europa, 2 desistiram. Isso fez com que a União Europeia fizesse uma consulta Deloitte para que verificasse se haveria um custo-benefício que fosse palatável. E a Deloitte disse, não é, porque, por vários motivos, uma complexidade muito grande, uma necessidade de investimento gigantesco, existe uma quebra de fluxo das empresas, fluxo financeiro das empresas, que é gerado pelo split payment, que é muito ruim, e por esses motivos todos, eu acho que isso aí serve como um instrumento de ataque à sonegação, como efetivamente serve. Aliás, nós já temos isso aqui, porque nós temos o regime de fiscalização do ICMS, que, para os devedores contumazes, você instala um fiscal dentro da empresa, ele vai ter que pagar imposto todo dia. É um split payment, é quase igual. Então, mas o que fizemos aqui? Nós adotamos o split payment genérico e durante o tempo todo, porque também tem a questão temporária da adoção do split payment, que aqui não houve. Aqui foi... Como é que se explica isso, Melina? Eu acho que, primeiro, quando a gente faz essa comparação internacional, claro, ela é importante de ver as experiências, e justamente quando e o Daniel, que esteve bem à frente disso, ele que praticamente redigiu toda a parte do split payment e depois coordenou o GT20, que era do split payment, com os meios de pagamento. O Daniel é muito mais, digamos, conhecedor do split payment do que eu, mas o que eu tenho a dizer é que, primeiro, essas comparações internacionais a gente tem que ter cuidado, principalmente na Europa. A Europa nem tem ainda um sistema de nota fiscal eletrônica. Alguns países só agora que estão começando a implementar a nota fiscal eletrônica, ainda de forma muito gradual para certas transações, não é para a totalidade das transações. Então, a Europa, e também não tem um sistema bancário, acredito que a gente tem tão desenvolvido quanto no Brasil. Então, esse relatório específico da Deloitte, acho que foi feito há 7 anos atrás, se eu não me engano, em 2017, a gente convidou o autor há uns meses atrás, e ele mesmo colocou que a situação muda, o contexto muda, a gente explicou, o Daniel explicou como a gente estava propondo o split payment no Brasil, né, e ele fez comentários positivos com relação a isso, porque o que a gente tentou fazer na reforma foi justamente pegar essas críticas que foram feitas na União Europeia, principalmente o impacto no fluxo de caixa das empresas, e tentar reverter, fazer um split payment, como foi chamado, inteligente, super inteligente, que basicamente tenta não ter esse impacto no fluxo de caixa. Como?
no superinteligente, né, o sistema vai consultar para ver se o fornecedor tem crédito ou não, e se tiver crédito, o split payment não vai ser feito, porque aquele débito já vai ser pago, né, com o crédito que ele tem. Então, essa é uma forma de mitigar esse impacto no fluxo de caixa. A outra forma é, caso o split payment seja feito, mesmo assim, há lá na lei complementar disposição que o dinheiro vai ser devolvido em 3 dias. Então, já há um prazo lá bem rápido para ser devolvido, porque o principal problema que aconteceu na Europa é esse impacto no fluxo de caixa, de não ter essa consulta ao crédito do fornecedor, de não ter essa devolução tão rápida. Então, o que acontecia? As pessoas acumulavam crédito e muitos países não devolviam em tempo hábil, né? Então, esse foi o problema que foi remediado, ao meu ver, nesse sistema do split payment superinteligente com a devolução em 3 dias. O que não vai ter o impacto que teve na Europa. Então, eu só queria contextualizar um pouco que nosso contexto e o modelo que está sendo implementado é bem diferente do que foi implementado na Europa. Mas, mesmo assim, a Europa está olhando com atenção os países que têm o split payment implementado. Por exemplo, a Polônia, que é um caso de sucesso. A Polônia tem sido um caso de sucesso sem ter essa questão que eu falei da consulta ao crédito, nem a devolução rápida, mas eu tenho vindo em fóruns internacionais, congressos internacionais, e sempre o caso da Polônia, sempre alguém da Polônia está apresentando o split payment da Polônia para os outros países como modelo. Então, assim, eu acho que a tendência agora, até com a reforma brasileira, é que os outros países olhem novamente para esse mecanismo do split payment. Só para acrescentar 2 pontos, Gustavo, provocativos, né? Você já tentou fazer Pix nos Estados Unidos? Não existe Pix nos Estados Unidos. Já tentou fazer Pix na Europa? Mas o pessoal está irritado com esse Pix lá fora, hein? Está meio chateado, tão bravo, né? Fala que o regulador faz concorrência e tal, não sei o quê. Pix na Europa também não existe, né? Está todo mundo querendo copiar o sistema de pagamentos brasileiro. O Banco Central e o setor privado financeiro é exemplo para o mundo, né, em termos de tecnologia, de tudo que está aplicado. Estou lendo um livro super interessante dos últimos 30 anos de tecnologia bancária no Brasil. É inacreditável assim, o que a gente avançou em 30 anos. E do lado dos tributos também. Esse sistema bagunçado, essa bagunça toda, tinha que gerar algum benefício, né? Então, pelo menos, a gente tem nota fiscal eletrônica, a gente tem o SERPRO com essa tecnologia que está desenvolvendo. Então, a gente também tem uma tecnologia bem mais avançada do que os outros países na parte de emissão de documento eletrônico fiscal. E o último comentário que eu fazia na linha das provocações também é que a Melina achou o autor do estudo da Deloitte, né, que a gente sempre fala. A gente trouxe o cara e falou, meu amigo, você que assinou esse estudo da Deloitte, que, por sinal, deu maior confusão com a Deloitte aqui no Brasil depois, quando a gente citava isso lá, o pessoal da Deloitte do Brasil falou, rapaz, que estudo é esse? Vamos atrás, não sei o quê. Você confirma que a conclusão se aplica ao Brasil de 2025? Ou à Europa de 2025? Aí ele falou, não, precisaria reavaliar tudo, mudou completamente, 7 anos. Pois é. Então, acho que a gente tem que ter cautela e a gente está fazendo o possível. A Melina, muito gentilmente, me enviou esse link, eu assisti, mas ele ficou ali numa saia justa, né? Você acha que isso aqui não vai funcionar? Aí o cara tem que olhar direito, não sei o quê. Acho que o Tassi queria comentar alguma coisa. Agora, não, peraí, só um instantinho, eu vou fazer 2 perguntas, uma para a Mary e outra para você, senão vai quebrar minha linha aqui. Tá? Aí você guarda o que você vai falar aí agora e fala quando você responder. Mas a questão é a seguinte. Só um instantinho, senão eu quebro. O Daniel já via suas explicações, quando surgiu esse negócio de split payment, você foi lá, expôs. Tem o split payment inteligente, o simples e o manual. O manual eu não considero split payment. O manual é uma responsabilidade para trás. Você paga o imposto que era devido por quem está te vendendo. Tem um split payment inteligente, que é o que leva em consideração no momento que você vai fazer o split, se você tem créditos ou não é isso? Esse é o super. E aí, se você tiver créditos lá no comitê gestor, esses créditos, esse valor não é mais splitado. É pago tudo diretamente ao fornecedor, porque ele tem crédito suficiente para bater isso. Esse é o inteligente. E você tem o simples. O simples, supermercados, principalmente, você fixa uma alíquota, no varejão, você fixa uma alíquota média, vamos dizer, de 5%, e vai pagando no débito naquele valor, e vai fazendo uma verificação paralela
Quando chega no final, você compara. Se pagou mais, recebe de volta. Se pagou menos, tem que pagar a diferença. Aí vão 3 perguntas que eu vou fazer ou para a Lina ou para o Daniel, e depois eu vou fazer para o Tássio e para a Merielbe, para o Everardo dar uma conclusão de tudo que ele vai escutar aí sobre esse split payment de uma vez só, quando ele escutar as outras respostas. Que é a seguinte: em primeiro lugar, essa pergunta eu faço para um dos dois, ou o Daniel ou a Lina. Estou tentando aqui manter o equilíbrio de inserções aí de comentários. Em primeiro lugar, no momento em que eu paguei 5, eu cobrei no preço 5. Eu não vou fazer a repercussão se eu tiver que pagar depois. E um tributo indireto, ele é indireto justamente porque pressupõe a repercussão. Então, em relação ao split payment simples, eu tenho dúvidas sobre a exatidão, a correção de se fazer dessa forma. Porque quando eu cobro do meu adquirente, eu cobrei com 5, tá? E depois eu posso ter que pagar mais. E aí eu não vou repassar isso para ele. O Tássio, a pergunta que eu te faço é a seguinte: quando existe... Essa é a pergunta que eu passei para eles, essa pergunta que eu vou passar para o Tássio. Como é que fica... Porque quando você tem o split payment, há o pagamento, há um creditamento imediato, tá? Você pagou o tributo, surgiu o débito, no momento que pagou, surge o débito para quem era responsável por aquele débito, imediato. Como é que fica a repetição de um débito? Porque eu não posso ter uma regra na 214, já teria no 66 do CTN, de que se eu tiver repercutido o valor, eu não tenho repetição de débito. Se tiver tudo errado, se tiver um destino que seja apontando para Ribeirão Preto, mas, na verdade, é Porto Alegre, e aí? Como é que eu vou fazer? Eu acabei com a repetição de débito, não vai existir mais por causa do split payment? E aí eu faço outra pergunta para a Mary. A questão do fluxo de caixa das empresas. Porque as pessoas acham que o fluxo de caixa é porque vou ter que pagar de imediato e não vou ter que jogar no período seguinte, como é hoje. Então, a pessoa tem um tempo para pagar. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma situação em que o contribuinte compra a prazo e vende à vista. Ele compra a prazo, vai pagar, comprou em janeiro, vai pagar até dezembro e vai vender em janeiro. Quando ele vender em janeiro, ele vai ter o débito. Ele só vai poder ter o crédito, está expresso na 214, ele só vai poder ter o crédito no momento em que ele pagar cada parcela. Está escrito isso lá, Daniel. Você pode interpretar de outra forma. Truco. Está escrito isso lá. Ele vai se creditar, portanto, depois do débito. E aí eu passo essa pergunta para a Mary. Tá? E aí, vamos lá, vamos respondendo. Vamos lá, vou começar, então. Uma perguntinha só por cada um, tá? Rapidamente. A gente precisa lembrar também que essas experiências negativas com split payment, elas estão ligadas àquele problema em que todo o valor ia para uma conta, o preço pela mercadoria ou pelo serviço não ia para o fornecedor, como vai acontecer aqui, e a gente só teria o desconto do tributo devido. A gente tinha todo o valor indo para uma conta que ficava bloqueada e só depois que a quitação tributária era feita que o dinheiro era liberado para o fornecedor. Então, de fato, eu tinha um descasamento muito grande, isso podia demorar muito e tinha um impacto no caixa das empresas, né? Não é o que vai acontecer aqui no Brasil. Aí, com relação ao simplificado, e só lembrando, dentro do inteligente, a gente tem o inteligente e o super inteligente. O inteligente é aquele que diz que em até 72 horas ele vai fazer a consulta de eventuais créditos e a devolução, e o super inteligente, aquele que é imediato, né, que é instantâneo. No simplificado, a gente tem essa alíquota média, que é, de certa forma, para facilitar a operação e o recolhimento ali no momento, mas isso não significa que essa alíquota ela vai ser a alíquota aplicada à operação.
Eu vou ter na operação a alíquota devida, de acordo com o destino, com o local em que está ocorrendo a operação. Eu só vou ter uma outra alíquota, entre aspas, fictícia, simplificada, para fins de adiantamento do valor devido. Então, são coisas distintas. Não é que eu vou ter essa alíquota é diferente daquilo que deveria ter sido recolhido pelo contribuinte nessa relação de consumo final. Tá? Ele passa isso no preço? Como? Ele passa no preço o valor maior? Não, o valor é o normal. Então, se a gente estiver num determinado município, estado, e a soma for 27, ele vai fazer a venda por 27, ainda que a alíquota que seja recolhida seja de 20, seja de 22, seja de 28. O consumidor ele vai pagar a alíquota exata, incidente na operação. Outra coisa, essa alíquota média para fins de recolhimento e antecipação do valor tributo na sistemática de Ou seja, no split momento em payment. que eu cobro do adquirente, ele paga a alíquota que incidiria normalmente, Normal. não aquela que é do split Exato, payment normal. exato. Tá bom, tá bom. É isso. É como se fosse um crédito presumido, entre aspas. Entendi. Né? entendi. Exato. Você tem uma média dos seus créditos e o recolhimento entendi, em caixa entendi. é 5%. Entendi. Para não ter, justamente para não impactar o fluxo de caixa. Tássio, 10 segundos antes de passar para o Tássio. Você, na compra parcelada, você não tem crédito parcelado. Quando que você tem o é o que está crédito? escrito lá. Quando o seu fornecedor paga o débito. Quando que ele paga o débito? Pode ser na hora, se ele usar crédito dele mesmo, para compensar o débito dele. Pode ser no mês seguinte, se for a competência regular. Ou, se o cara for inadimplente, aí o split entra e você Doutor se Daniel, acredita depois, parcelado. eu não vou me estender aqui, porque então está muito mal escrito isso, porque Isso eu, pode eu ser. lá no meu escritório, tem o pessoal que deve estar aí, a gente teve discussões, debatemos em cima disso. Vamos conversar sobre o texto. E aquilo lá, as interpretações são múltiplas, e a que a gente chegou é a de que ali só teria o crédito quando surgisse o débito. Tá? Vamos conversar. Vai lá, Tássio. Mas vai lá, Pessoal, 3 coisas muito importantes. eu só te perguntei uma. Mas eu respondo 3 porque eu estou aqui há 1h30 e só falei 1 minuto. Pô. Então, 3 Não, minutos você falou aqui. muito, é todo mundo. Ponto muito importante. A gente está discutindo Constituição e regulamento, sendo que se a gente aprender com a gente mesmo, uma coisa que me deixa muito indignado é a nossa incapacidade de aprender com a gente mesmo. No simples hoje, a gente tem auto de infração do município e da União? Temos. Anda e funciona. Tá? É o ideal? Não. Acho que precisava ter isso? Não acho que precisava. É uma fase de transição, a gente caminha para um IVA unificado. Defendo isso desde 2008, acho que isso, em abstrato, não viola a federação. Se violasse, a Alemanha não era federação, e a Alemanha é federação sem ter isso. Então, as razões para isso eu desenvolvo desde 2008 em vários artigos. Então, isso não me parece ser o problema. Indo para aquilo que o mestre Berato falou, então, isso aqui eu pego uma parte do que você falou. A gente está muito à frente em muita coisa e a gente é incapaz de perceber que a gente está muito à frente. Uma delas é a gente tem essa experiência andando. Outra, a nossa necessidade fundamental de arrecadação faz com que o problema não esteja na Constituição nem na lei. O problema do PIS e COFINS não estava na Constituição e na lei. O modo de elaboração do PIS e COFINS foi sensacional. Qual o problema? Nota fiscal. Não preciso mais de nota fiscal. Qual o problema? Desonerar a exportação. Não preciso mais de desonerar a exportação. Onde veio o problema? Na regulamentação, que demorou 17 anos para ser julgado. A gente está discutindo uma coisa, mas a gente ainda não viu a regulamentação que está sendo agora escrita pelos fiscais, dos estados, dos municípios e da União. Aí está o ovo da serpente. Por enquanto, a gente está discutindo em abstrato, mas aprendendo com a gente mesmo, que eu acho sempre muito importante, é que a gente vai ainda enfrentar problemas que a gente ainda não sabe. O que está muito claro, a maneira de lidar com o sistema tributário agora tem uma série de variáveis que não tinham no passado. Eu não gosto da vinculação do crédito ao pagamento. O que eu percebo claramente, o fisco apanhou na jurisprudência do STJ 30 anos nisso. Há um esforço que a gente percebe do Lora e da Melina em contemporizar. Existe uma questão que é o caixa da empresa e outra coisa é o automático. Então, isso aí me parece que é um esforço louvável e é um modo de trabalhar na contemporaneidade. Criou, testou, deu errado, muda. A gente está aberto para lidar com esse grau de incerteza e, por isso, a gente tem 8 anos de transição, algo que eu não gostava no começo, acho que tem sua razão de ser. Por fim, eu sou advogado de contencioso também. E, no contencioso, se resolve o tema do 166. Como? Pedindo autorização para litigar. Então, em toda nota fiscal tem, fica expressamente autorizado litigar esse crédito. Em todos os meus contratos vai ter. Então, já fica a dica para todo mundo aí. Quem quiser ter discussão em matéria tributária, essa vai de graça.
peça autorização prévia. Isso a gente consegue autorização posterior. Eu já cansei de mandar autorização em encarte de revista discutindo com a empresa de medicamento. Resolvido. Não Antônio foi Carlos questionado. Abreu Perfeito, Silva. anotei essa e Não, anotei não. também o seguinte, Lória disse lá no Rio, ficou gravado, né? Aí eu vou pegar a gravação e boto lá. Lória disse que só tinha 2 altos e tudinho. Quando os 5.000 municípios vieram, eu disse, não entra aqui porque Lória disse que eram só 2. Acabou-se. Não, aí, o Antônio Carlos Abreu Silva, nós trabalhamos juntos numa repetição de Indeb que tinha essas autorizações. Foi simples, né, Antônio Carlos? Foi simples, né? Falando, resolveu todos os problemas, né? Olha, o meu resolvi. Eu me lembro peraí. até... Vocês como eu fiz. Tem uma questão... Mas eu cobro um pouco mais Mas- caro. mas- Tem uma questão, tem uma situação dessa que é muito engraçada, porque era uma empresa muito grande, e aí ele mandava trilhões de notas de autorização, um negócio hiper burocrático, que nós tínhamos... Aí eu estava lá, Antônio Carlos, caixa 1, Antônio Carlos, caixa 2. Aí um dia eu parei no corredor, ele, caramba, Antônio Carlos, caixa 2, isso aí não vai funcionar, né? Ô, Tássio, pelo amor de Deus. É assim mesmo que eu acredito. Vamos passar aí para a Meriel. Diversidade é fundamental. Não. Vamos conversar sério aqui. Isso é o que eu Fala lá, vivo, ô, não é o que eu Meriel. estou imaginando, não, é o que eu vivo. Autorização. Vai lá, ideia, vai que, né? Pô, eu Mas quero veja repetir só. de volta, eu paguei mal, eu tenho que repetir de volta. Aí os teus clientes não vão mais querer tuas Mas notas se já fiscais, usou o rapaz. crédito, se já usou o crédito, não tem direito à repetição. Claro. Veja, e aí entra com... Vai ser o quê? Não tem direito à repetição, que a lei diz. Aí ele entra com a causa civil, entra com a causa penal, chama o Papa ou o síndico. Chorar não muda a lei. Tem que trabalhar lá. Mudar Sim, a lei. mas- Eu estou chorando, eu estou triste. Ah, Sim. tá, então não, vamos mas mudar então a lei. eu vou mudar a lei. Então Chego vamos lá no mudar a lei, a gente Congresso, tá muda isso tentando. aqui que não é Por isso que assim. por isso que a gente chamou o Lória e a Melina aqui para tentar convencê-los de ajudar a gente a mudar isso aí. Ó. Perfeito. Então, o indébito vai ser mudar a lei, a Pedir solução. Mas não tem autorização. direito Cá mesmo. entre nós, hein, não Lória? tem direito Ô, mesmo. Lória, não, desculpa, ô, Tássio. Pelo amor de Deus. Já foi melhor nisso, hein? Agora, Vamos a lá. questão do fluxo de caixa, Lina. A questão do fluxo de caixa é o seguinte: se eu compro a prazo, não tenho pagamento, não tenho crédito. Mas, se eu vender à vista, eu terei o débito e terei que pagar. Então, terei que pagar sem crédito. Isso não vai afetar o fluxo de caixa? Pode falar, tu deixa ela falar, deixa. O crédito é na data Não, do pagamento do Lina, débito. vamos deixar os outros falarem, né? Não, o crédito é na data do pagamento do débito, não na data do pagamento do preço. Eu quero ouvir o Everardo aqui. Sim, Então mas- pode ser no meio do mês. Então, se o meu fornecedor quitou mas lá o se eu, crédito... se eu comprei em 10 vezes e vendi em uma vez, Quando que seu fornecedor pagou o tributo? não, ele vai pagar quando Vai tiver pagar quando os tiver. pagamentos mensais. Não, ele vai Cadê o pagar o Gustavo Reis? tributo Tá aí, não? antes sem estar obrigado. Ah, certo. Pedro Então, Grilo, tá aí, Então, não? obrigado. veja, eu emiti... Vamos voltar para a questão do advogado, que essa eu estou preocupada em causa própria. Né? O que é que acontece? Eu prestei o serviço, emiti a nota fiscal, Peraí, Mary. tenho débito. Depois, gente, porque o Lória, eu tinha uma posição, o Lória tem outra, a gente ficou de ver isso depois, porque ele tem uma interpretação, eu tenho outra, o que só demonstra que a lei está mal escrita. Mas Não, ele e pode que estar não- certo. E que eu vai posso ter estar certo. litígio. E que vai ter litígio. Não, mas a gente está gravando tudo, que qualquer coisa. Aqui tem palestra normativa. Como o Lória foi do Palestra normativa, governo, eu vou usar essas eventuais defesas no futuro, a palestra normativa. Mas eu quero ouvir o Everardo aqui a respeito disso tudo. Eu fico razoavelmente perplexo vendo o seguinte: uma discussão tão profunda, tão acalorada, tão razoável, sobre uma ferramenta. Split payment é uma ferramenta. Nada mais do que isso. Quer dizer, ele levou isso a nível constitucional, uma ferramenta. Em inglês, está escrito lá split payment. E está no começo da Constituição, dizendo que a língua oficial do Brasil é o português, não é isso? Eu não E tá vou cashback falar dessa também, inconstitucionalidade, cashback não, que é bastante formal. Mas voltando ao que estava dizendo, é uma ferramenta. Imagine, por qualquer razão, de algo que eu não sei, nem nenhum de nós sabemos, aparece algo completamente diferente, como ferramenta. Eu vou ter que mudar a Constituição, quanto uma ferramenta. Imagine, vou voltar a 1995. Eu entro na Receita e então as pessoas dizem: nós temos um sistema maravilhoso para fazer declaração de imposto de renda. Digo, muito bem, como é? Pela internet. Digo, isso é uma maravilha. Como? Aí explicaram, ótimo, maravilhoso. Vamos fazer, eu digo, vai ficar restrito a declaração
para todo corpo diretivo da Receita Federal, para ninguém mais. Não, mas não estou confiando nisso, não. Primeiro, vamos testar, experimentar. Experimentamos, deu errado. Completamente errado. Inclusive, a minha declaração foi para o ar, sumiu. Então, como nós tínhamos feito um prazo assim, Tá que bem que você daria era da tempo... Receita, hein? Como? Tá bem que você era da Receita. Não, e, pois bem, não, e era só assim, coordenadores, secretários adjuntos, etc, etc, etc. E tinha um grupozinho que tinham colocado lá, que teve que fazer contato pessoal com o declarante para consertar aquilo. Sabe? Deu tudo errado. Eu digo, agora só vai fazendo vários testes. Agora, imagine, só para argumentar, se tivesse colocado na Constituição que as declarações são feitas pela internet. Que coisa fora de propósito. Então, eu não tenho nada, em tese, contra ferramentas que concorram para maior eficiência arrecadatória, para reduzir a sonegação e que seja também útil para o contribuinte. Mas não precisa colocar na Constituição, não precisam colocar em lei complementar, ou seja, arrumou sarna para se coçar. Como, do mesmo jeito, eu fico horrorizado quando falam em cashback. Cashback com que cadastro? Com o cadastro único que tem aí? É uma loucura. É um cadastro de absolutas falsidades, de fraudes e mais fraudes e mais fraudes. Sabe? Eu sei o que custou fazer o conserto do cadastro do CPF. Trabalho imenso, de vários anos. Esses cadastros aí nunca se sujeitaram à auditoria. Nenhum deles funciona. Então, instrumentos como cashback, split payment, colocar isso na Constituição é absoluta, com toda sinceridade, é absoluto amadorismo e absoluta imprudência de fazer algo que depois precisa corrigir, vai precisar consertar a Constituição. Maravilha. Só uma pequena colocação com relação ao 166, acho que para evitar o enriquecimento ilícito do Estado, na hipótese, por exemplo, de declaração de inconstitucionalidade, legalidade, né, e um recolhimento que já tivesse sido efetuado para o contribuinte final de forma pulverizada, eu acho que assim como aquela previsão que a gente tem, por exemplo, para estrangeiros requererem a restituição, né, do IVA, né, do IBS, CBS pago, que a gente já tem ali uma previsão genérica na lei, mas ainda não está instrumentalizado, a gente poderia ter também para o contribuinte normal. Claro, tem toda uma dificuldade de comprovação e tal, mas eu não acho isso inviável. Acho que é uma ideia também para futuro. Mas se o crédito já foi usado, pode ter restituição? Não, aí a gente está falando de uma questão que impacta o preço e que o contribuinte pagou a mais Mas eu estou falando por como algo advogada. Se alguém usou o crédito, eu posso pedir restituição? Lá está escrito que não. Mas pode, se você disser que não. sim, fica palestra... Não, pode. Uma coisa é o crédito ao longo da cadeia, uma coisa é na etapa final do consumo. Na etapa final do consumo não tem crédito. Para o consumidor final Mas não aí tem também crédito. não é o problema. E aí você tem... Sim, mas O aí você problema tem um não é esse. reflexo O de problema é no preço. meio da cadeia, B2B. Mas no meio da cadeia tem crédito, e aí isso não haveria esse impacto. Entendi. Porque você pagou a mais, mas também você se creditou a mais. Então, anula o impacto da eventual ilegalidade. Tá. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, agora muito rapidamente, que a gente chegou no final do nosso tempo. Eu só queria fazer um comentário a respeito do que o Everardo disse ali, sobre esse negócio de declaração pré-preenchida. Nós vamos também ter isso no IBS. O que me assusta em relação a isso é que, se você aceitar aquilo lá, vale como declaração, como confissão de dívida. Ou seja, me mandaram a sugestão, eu aceitei, posso até ter me descuidado, o contador dormiu e tal, soltou, se aceitou, e é confissão de dívida, que lá vai para a execução fiscal. E eu perdi a chance de impugnar esse auto, isso aí eu acho que é um negócio muito complicado. Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte, eu acho que é o problema que é o maior de todos esses, é o contencioso judicial. E o contencioso judicial, você vê que tem iniciativas do STJ, você tem estudos feitos pelo CNJ, você tem propostas feitas pela AGU. Se nós deixarmos a coisa como está, o que nós temos é os tribunais de justiça julgando o IBS, novamente 27. Isso cai depois para o STJ e STF julgarem as questões,
e nós sabemos o quanto tempo isso demora, né? O ICMS no download demorou 20 anos. O download nem existe mais e ainda estava discutindo aí ICMS no download. E vai pela Justiça Federal o CBS, que são tributos gêmeos. Então, você vai ter uma outra interpretação federal que também vai cair no STJ, também vai cair no STF, ou seja, isso não vai funcionar. E, principalmente, quando você está agindo preemptivamente. Ou seja, você propõe uma ação ordinária que você quer dizer que eu não tenho uma relação jurídico-tributária, não é mais com o Estado onde eu estou localizado, é com todos os estados e todos os municípios onde estão os meus destinatários. Para vocês imaginarem o pesadelo que pode ser isso, imaginem vocês tendo que tomar essa iniciativa se vocês estiverem na Amazon. A Amazon, eu acho que essa empresa deve vender para todos os municípios do país. Então, eles têm clientes em todos os... Como é que eles fazem? Como é que eles fazem? É uma ação para cada um? Lista de consórcio passivo necessário? Se for uma fiscalização, eu vou escolher quem é o titular da fiscalização, que é o cara que tem mais conhecimento a respeito da... Enfim, E o precatório de quem? é o caos. O precatório vai ser de cada um deles, porque cada um tem uma relação jurídica estabelecida ali. Agora, o que eu pergunto é o seguinte, você tem, basicamente, algumas soluções, como também tem em nível administrativo, a Ana Cláudia está aí? Não. A Ana Cláudia, inclusive, ela propõe que no CARF, o CARF aglutine todas o contencioso administrativo, como também tem posicionamentos no sentido que a Justiça Federal deve abraçar isso. Né? Também tem, no sentido de deve ser criado que é o do CNJ, né? Você cria um órgão do qual participarão desembargadores que são estaduais e federais e comporão um tribunal virtual. Eu gosto dessa ideia. Eu gosto muito dessa ideia. Não tem a justiça trabalhista? Tem que ter a justiça do direito tributário, para julgar um tributo só. Isso é que falam, que não, isso não pode ser e tal. E depois tem ação direta de legalidade, ação direta de ilegalidade, que vai para o STJ. Enfim, tem várias propostas. O que eu queria saber, para finalizar, 2 minutos para cada um, o que cada um acha disso? Qual é a melhor solução para cada um de vocês? Eu concordo com você. Hã? Você concorda com o quê? Eu também, acho que a Justiça 4.0, que o Leonardo finalizamos, Alvim tem então, falado. Quem vai com pagar Daniel a conta Lora, dizendo desse que novo- concorda desse comigo. novo tribunal? Ele não disse sobre o quê, eu estou dando uma interpretação absolutamente ampla ao que ele está dizendo, entendeu? Não, acho que a Rita, a nossa procuradora, Rita Nolasco, ela faz parte desse A Rita grupo tá que aí? estuda, e tem uma proposta que virá, né, uma PEC, provavelmente, porque a gente tinha visto a precisa Rita dessa aí. previsão constitucional realmente. Acho que a ideia é aproveitar os conhecimentos, né, locais e também, talvez, o corpo, e não sei como isso vai estar na PEC, mas vejo as apresentações do Léo Alvim, que é colega da Rita, também nesse sentido, e, como você disse, dar essas ideias que estão à mesa é a que me parece mais condizente, né, com a unificação, sem onerar muito a Justiça Federal, porque a própria Justiça Federal fala não dá, né? Não dá. Teria que ter uma sessão, talvez, de juízes estaduais, enfim, Os outra estados não estão querendo abrir mão complicação. disso. Os Tem TJs esse não problema. estão De querendo abrir novo, mão. é um problema federativo com interesses distintos que precisarão ser, né, superados. Pois mas eu acho que essa ideia do tribunal conjunto, ela resolve esse problema, porque você Sim. tem participações dos Exato, desembargadores de ambos os tribunais. entendeu? A ideia, acho que, por exemplo, seria você ter, né, 2 federais, 2 estaduais. Sim, mas os TJs perdem poder, eles vão querer, eles estão concordando com isso. E o custo desse novo órgão? Veio, o comitê gestor custa 3 bilhões, não sei quanto. Né? Vai ser um órgão que vai ter um custo próprio para ser instalado. Quem banca isso? E eu, sinceridade, eu acredito que os TJs não vão querer perder o poder e passar isso para uma outra justiça e tirar deles. Tá certo? Eu não sei se esse é o melhor modelo. Sabe o que é que eu acho, no final das contas? Que vai ficar como está. Não estou dizendo que é o que eu quero. Aí é o inferno. Não é o que eu quero, não é nada. Vai ficar como está, porque o poder corporativo dos TJs, eles não vão deixar Tem que ter passar isso soluções aí. processuais para essa questão do litisconsórcio passivo, porque hoje em dia não tem. O comitê gestor e a União, os procuradores e
Quem vai Não, defender não, isso aí? acho que a atribuição de representação processual pelo... Viu, Lória? A representação processual por parte do comitê gestor, eu acho que pode ser uma solução. E os procuradores vão querer ceder o espaço? Não, aí é outro problema. Aí é questão de convencer quem vai perder poder, né? Como? São, Vamos lá, participam 4 Tássio. federal, 2 estadual, 2... Acho que a gente vive um momento que precisa ser adequadamente compreendido. E a gente tem muito a aprender com quem fez a reforma, não por concordar com a reforma, mas com a metódica de utilizar redes sociais, de construir narrativas, de utilizar números, de ter discussão. É a primeira vez, não a primeira vez, mas se tornou mais comum discutir-se novamente política tributária, algo que não se fazia desde a Leomar Baleiro. É muito importante que a gente entenda que essa é uma dimensão do trabalho do advogado e do teórico do direito. Discutir como o sistema deve ser, atuar não apenas para o passado, mas atuar também pensando no futuro, o papel de visionário do sistema. Esse é nosso papel, trabalhar e argumentar. Mas o que eu te perguntei era o contencioso. E o que eu te respondo é importante, em primeiro lugar, não achar que houve algo que está pronto, mas é algo que está em construção. Esse algo que está em construção precisa ter argumentações que não são argumentações de gabinete, porque argumentações de gabinete não são suficientes. É importante aprender com quem envolveu a sociedade nisso, porque eu tenho uma ideia ótima, a ideia é só minha, eu guardo aqui e conto para 2 amigos. Ela é tão útil quanto o nada. Mas Como eu é não que a entendi gente... ainda, Pitácio. Me diz aí, o que você acha, como é que eu resolvo o contencioso? Cara? Aprendendo o processo. Hã? Prevenção, aprendendo processo civil, prevenção e utilizar. Quanto menos a gente alterar o sistema processual que a gente tem, a gente não está vivendo o processo de 1960. Porra, Hoje em dia você prevenção? tem decisões Quem é vinculantes... que pegar primeiro, julga? Não, mas eu posso concluir. Ah, Se eu puder concluir, eu concluo. então conclui. Mas Senão eu aqui tá concordo difícil. com você. Não concordei. Aí está resolvido o assunto. Eu não estou entendendo as premissas. Vamos lá. As premissas são simples. A gente assistiu um sistema ser transformado como nunca foi transformado antes. Se a transformação foi boa ou não, não é esse o ponto. É como se fez isso. Quem quiser mudar o sistema tem que seguir algo muito parecido. Eu posso ficar chateado porque mudou de um jeito que eu não queria, mas se você quiser mudar o sistema, você precisa desenvolver narrativas, envolver a sociedade, participar com os órgãos decisórios. Não é mais simples como foi no passado. Eu estou ao lado do poder, eu mudo como... Não é mais assim. Então, hoje, como é que se faz? Construindo narrativas que prevaleçam na sociedade. Isso é papel de advogado. Porque quando nós não fazemos, os economistas fazem. E que soluções podem ter para esse tipo de processo? Em primeiro lugar, aprender com a gente mesmo. Como é que é no Simples? O Simples tem uma série de lições para dar sobre isso aí. E depois, não é questão tributária, é questão de processo civil. Como é que eu resolvo grandes questões? Tem prevenção, tem tribunal unificador de decisão, tem uma série de coisas que está no Código de Processo Civil. Lendo o Código de Processo Civil, a gente vai ter solução para um monte dessas coisas. Então, aprender com a gente mesmo me parece ser a principal E solução. lendo o que está no Código de Processo Civil, qual é a solução que você dá para o caso? Não, calma, eu não tenho uma solução pronta ainda, porque isso ainda não chegou como problema real. Eu sou um sujeito de contexto. Mas vai chegar já, tá? Assim que chegar, eu te dou a solução, mas não tão de graça. Já passei várias coisas de graça aqui, né? Esse, Tá na hora esse da é o gente- baiano, olha só. Que vive Esse no mundo da é o realidade. baiano. Como disse o mestre Muito Everardo, bem. no mundo Olha. da realidade nua e crua, a gente constrói soluções, Ó, não encontra em abstrato. eu não entendi nada, mas eu concordo contigo. Vamos lá, Everardo. Eu adorei estar aqui, viu? Só dizendo isso também, que eu acho que é Não, mas importante. peraí, ele já vai concluir, eu quero dizer... Não, vai concluir, gente. Ó, Não, ó, mas peraí, cadê se a- envolve tributo federal e IBS é igual a CBS, tem que ser Justiça Federal e acabou, não tem que botar mais ninguém. É simples assim, tá? Federalização, não botaram tudo igual, tem um imposto, qualquer causa de IBS envolve CBS, então eu não posso ter um povo julgando uma coisa e outro outra. Vai ser Justiça Federal para todo. Então, isso aí... de criar tribunal novo, custo novo, não é Justiça Federal, sim, e essa é a minha opinião. Everardo. Bom, veja bem, nós temos patologia processual, temos crise fiscal, temos um mundo completamente desconhecido pela frente, nós estamos discutindo de como é que eu vou enfrentar uma coisa que eu não sei exatamente qual é, como se vivêssemos no melhor dos mundos possíveis. E não vivemos. Quer dizer, nós estamos agregando problemas a uma pauta já muito conturbada por conta da polarização política, por conta dos desequilíbrios institucionais que existem e estão à vista de todos, e só me faz concluir me lembrando o que disse a Rainha Elizabeth II
em 2009, na London School of Economics, depois da crise financeira de 2008. Ela perguntou, por que é que ninguém percebeu isso antes? E ficou repetindo insistentemente, para depois, em estudo da própria London School of Economics, dizer a causa era complexa. Melina, Gustavo, essa questão do contencioso, eu acho que como o Daniel falou e todo mundo falou, está sendo, né, desenvolvida lá nesse grupo do CNJ, comandado pelo ministro Barroso, e que tem a Rita, né, o Léo Alvim tem trabalhado com esse tema desde o início, enquanto a PEC ainda estava em tramitação, ele já estava pensando nesse aspecto, e tenho total confiança que a solução vai ser a melhor possível, a mais simples possível, e que deva agradar a todos. Então, eu estou confiante no resultado do trabalho desse grupo. ok. Eu acho que todos falaram. Só acrescentar uma coisa que eu esqueci de falar. Quer dizer, agora vai ter uma PEC, quer dizer, para tramitar, no próximo ano, com período eleitoral. Ah, sim. Quero pedir licença aqui para dizer que eu não me preocupo com o contencioso, que eu labuto pela consensualidade, pelo Senapreto. Lançamos esse livro recentemente, coordenado por mim, doutora Rita. Ele está às vendas, esgotou, mandamos fazer. E temos outro livro também que lançamos segunda-feira. Esse aqui é de presente para todos os advogados do Brasil. É o Regime Jurídico do IBS da CBS. O QR Code pode ser baixado, o livro está aí. Nossa, que negócio eficiente. Olha. Botei aqui e apareceu ali. Sobre o regime tributário dos advogados. Essa é uma discussão, porque temos, por exemplo, a questão dos honorários de sucumbência, que vão ser tributados ou não. Pela lei, tudo Não será... vão ser tributados. Peraí. Pela lei, tudo será tributado. Nós argumentamos que não pode ser tributado. Argumentamos não serão tributados. Bom, lá é uma base ampla. Então, podem baixar o QR Code, é um presente para todos. Aceitamos críticas, sugestões e abrimos o debate. Obrigada pelo espaço do lançamento dos 2 livros aqui para todos vocês. Não tem impresso esse aqui. Valeu, gente. Ó, Esse aqui eu só trouxe para Gustavo. queria agradecer a cada um de vocês pelas contribuições. Foram muito boas, inclusive as do Tássio, foram muito... Mas, enfim, eu quero agradecer realmente muito vocês. É um debate que é construtivo e tem todos que já participaram aqui, a maior parte já participou disso, a Melina, o próprio Tássio, a Lina. O Everardo várias vezes, a Mary também, acho que o Daniel também já em algumas situações. Então, olha, agradeço muitíssimo a participação. Vocês realmente fizeram aqui um debate esclarecedor e acho que muitas das pessoas não estavam ainda a par das questões que podem surgir dessa legislação. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Tchau, Melina.